Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 254, estaremos encerrando os livros de Ezequiel. Nós vamos ler os capítulos 46, 47 e 48. Capítulo 46: Nos sábados e festas da lua nova. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no sábado ela se abrirá, e também no dia da festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos, e ele adorará no limiar da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. O povo da terra adorará na entrada da mesma porta, nos sábados e nas festas da lua nova diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão no dia de sábado 6 cordeiros sem defeitos e 1 carneiro sem defeito. A oferta de manjares será de 1 efa para cada carneiro. Para cada cordeiro, a oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da festa da lua nova será um novilho sem defeito, e 6 cordeiros e 1 carneiro, eles serão sem defeito. Preparará por oferta de manjares 1 efa para cada novilho e 1 efa para cada carneiro, mas pelos cordeiros, segundo puder, e 1 hin de azeite para cada efa. Quando entrar o príncipe, entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Instruções referentes às ofertas. Mas quando vier o povo da terra perante o Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte para adorar, sairá pela porta do sul, e aquele que entrar pela porta do sul sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta por onde entrou, mas sairá pela porta oposta. O príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem, em saindo ele sairá. Nas solenidades e nas festas fixas, a oferta de manjares será de 1 efa para cada novilho e 1 para cada carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Quando o príncipe preparar holocausto ou sacrifícios pacíficos como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado, e sairá, e se fechará a porta depois de ele sair. Prepararás um cordeiro de 1 ano sem defeito, em holocausto ao Senhor cada dia. Manhã após manhã os prepararás. Juntamente com ele, prepararás manhã após manhã uma oferta de manjares para o Senhor, a 6ª parte de 1 efa, e de azeite a 1/3 parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim, prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite manhã após manhã em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente de sua herança a alguns de seus filhos, pertencerá a estes, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum de seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque a seus filhos, somente a eles pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará herança a seus filhos, para que o povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disso, o homem me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar nos fundos extremos que olham para o ocidente. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que não a tragam ao átrio exterior e assim santifiquem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar aos 4 cantos do átrio, e eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, menores, de 40 côvados de comprimento e 30 de largura. Esses 4 cantos tinham a mesma dimensão. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozer ao pé dos muros ao redor. E me disse: são estas as cozinhas onde os ministros do templo cozerão o sacrifício do povo. Capítulo 47.
a torrente das águas purificadoras. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saiu águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde em Gedi até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. As fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Deus: Este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Vós a repartireis em heranças iguais, tanto para um como para outro. Pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Este será o limite da terra. Do lado norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon até a entrada de Zedade, Amate Berota, Sibraim, que estão entre o limite de Damasco e de Amate, a cidade de Azera-Ticom, que está junto ao limite de Aurã. Assim, o limite será desde o mar até Azar-Enon, o limite de Damasco, e na direção do norte até o limite de Amate, que será o lado do norte. O lado do oriente, entre Aurã e Damasco, e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o limite do norte até o mar do oriente, medireis, este será o lado do oriente. O lado do sul será desde Tamar até as águas de Meribá Cádiz, junto ao ribeiro do Egito, até o Mar Grande. Este será o lado do sul. O lado do ocidente será o Mar Grande, desde o limite do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para 2 estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Capítulo 48. Os limites das 7 tribos. São esses os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azar-Enon, o limite norte de Damasco, até junto de Amate, e desde o lado oriental até o ocidente, Dan terá sua porção. Limitando-se com Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer sua porção. Limitando-se com Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naphtali uma porção. Limitando-se com Naphtali, desde o lado oriental até o ocidental, Manassés uma porção.
Limitando-se com Manassés, desde o lado oriental até o ocidental, Efraim uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado oriental até o ocidental, Ruben uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado oriental até ao ocidental, Judá uma porção. Limitando-se com Judá, desde o lado oriental até ao ocidental, será a região sagrada que é a vez de separar de 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que o das porções, desde o lado oriental até o ocidental. O santuário estará no meio dela. A região que é a vez de separar ao Senhor será do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000. Esta região santa dos sacerdotes terá ao norte 25.000 côvados, ao ocidente 10.000 de largura, ao oriente 10.000 de largura e ao sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Será região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os limites dos sacerdotes e dos levitas. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Os limites da cidade. Mas os 5.000 côvados que ficaram da largura diante dos 25.000 serão para uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade estará no meio. Serão estas as suas medidas: o lado norte de 4.500 côvados, o lado sul de 4.500, o lado oriental de 4.500, o lado ocidental de 4.500. Os arredores da cidade serão ao norte de 250.000 côvados, ao sul de 250.000 côvados, ao oriente de 250 e ao ocidente de 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralelo à região sagrada, será de 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à região sagrada, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região toda será de 25.000 côvados em quadrado, isto é, a região sagrada juntamente com a possessão da cidade. Os limites do príncipe. O que restar será para o príncipe, deste e do outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25.000 côvados em direção do oriente e também dos 25.000 côvados em direção do ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. Excetuando o que pertence aos levitas e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e o de Benjamim, será isto para o príncipe. Os limites das outras 5 tribos. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até o ocidental, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim, desde o lado oriental até o ocidental, Simeão uma porção. Limitando-se com Simeão, desde o lado oriental até o ocidental, Issacar uma porção. Limitando-se com Issacar, desde o lado oriental até o ocidental, Zebulon uma porção. Limitando-se com Zebulão, desde o lado oriental até o ocidental, Gade uma porção. Limitando-se com o território de Gade ao sul, o limite será de Tamar até as águas de Meribá Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas as suas porções, diz o Senhor Deus. As portas da cidade. São estas as saídas da cidade, do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas das cidades os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon.
Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Azer e a de Naphtali. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Bem, encerramos o livro, né? E a princípio, esses últimos capítulos de Ezequiel, desde o capítulo 45, nos parecem meio maçantes, não é? Mas servem para nos mostrar o quanto Deus gosta de ordem e decência e o quanto está atento a todos os detalhes. No capítulo 48, o Senhor continua mostrando ao profeta como deve ser a organização de Israel e cada parte dela, e encerra com uma afirmação linda de que quando tudo estiver exatamente como o Senhor ordenou, Israel pode dizer: o Senhor está aqui. Esses últimos capítulos servem para nós vermos o cuidado de Deus com todos os aspectos da nossa vida. Quando nossa vida é dirigida e organizada pelo Senhor, tudo é para a sua honra e glória. Quando tudo em nossa vida é ministrado pelo Senhor, podemos dizer como Israel: o Senhor está aqui. Bem, gente, amanhã nós daremos início ao livro de Daniel. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.